Olá, gente querida. Como lhes falei, essa semana é uma semana especial para nós, que nós não vamos poder nos encontrar, é uma semana de Páscoa. E como essa semana é uma semana especial, então eu interrompi o estudo de Colossenses que estávamos fazendo, para falar de segunda a domingo sobre as 7 palavras que Jesus Cristo disse na cruz do Calvário. A Páscoa, queridos, ela é uma festa especial que nos remete ao sacrifício de Jesus, lembrando que a cruz foi condição sine qua non para que fôssemos salvos. Sem cruz não há salvação. Sem cruz o pecado não é pago. E se o pecado não é pago, o pecado gera morte. Se não foi pago, ainda continuaríamos na morte, se a cruz não existisse. Portanto, Páscoa, cruz, crucificação, morte de Jesus, nossa morte na cruz, juntamente com ele, são questões fundamentais da nossa salvação. São questões basilares da nossa salvação. Então, eu quero compartilhar com vocês as 7 palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário, presentes no Evangelho, durante essa semana especial de Páscoa. A primeira palavra da cruz está no verso 34 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, verso 34, é a primeira palavra da cruz. Eu fiz uma pergunta no nosso grupo, mas, lamentavelmente, só 3 pessoas responderam. Eu tenho mais de 100 pessoas no grupo, só 3 responderam. Isso significa que a maior parte, a grande maioria das pessoas não leem as mensagens que recebem, né? Então, por favor, leia a mensagem que você receba. Eu sei que nós temos recebido muitas mensagens. Às vezes eu tenho dificuldade de lê-las, mas procuro me inteirar de todas elas. Os vídeos já são mais complicados de ver, né? Não consigo ver tantos vídeos que recebo. Porém, as mensagens, principalmente as curtas, né? Eu aconselho a você que veja. Perguntei se alguém lembrava das 7 palavras da cruz, só 3 pessoas me responderam. Porém, essa semana, se você prestar atenção, se você tiver tempo nessa quarentena, nós vamos estar falando de cada uma delas. E a primeira delas é Lucas 23, 34, que diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essa palavra, queridos, a primeira palavra da cruz é a palavra do perdão. Perdão é fundamento do Evangelho. Se perdão não existisse, Jesus não perdoaria as nossas iniquidades. Se Jesus não perdoasse as nossas iniquidades, nós chafurdaríamos nas nossas iniquidades e iríamos para o inferno. Sem perdão, vamos para o inferno. Por isso, perdão é fundamental. Porém, não é só o perdão de Jesus, é o perdão nosso uns para com os outros. E aí? Como é que você lida com o perdão? Você consegue perdoar as pessoas que te ofendem? Você consegue perdoar as pessoas que te magoam? Você consegue perdoar as pessoas que te traem? Jesus foi magoado, traído, ferido e perdoou. Ele estava na cruz, ele foi zombado, lançaram sorte sobre as suas vestes, ele recebeu bofetadas, ele foi condenado num julgamento injusto, ele foi julgado pelas autoridades de Israel e pelo povo, quando Pilatos disse lá, né? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? O povo disse, não, queremos que solte Barrabás.
E a Jesus, o que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão respondeu: crucificam-o, crucificam-o. E o próprio Romano Pilatos sabia que Jesus não tinha feito absolutamente nada que merecesse a pena capital, a morte através da crucificação, morte cruenta. Como você lida com o perdão? Essa é a questão. Jesus perdoou. Fazendo isso, Jesus cumpriu o seu próprio ensinamento. Se você observar em Lucas 6,35, Jesus manda perdoar os inimigos. Jesus manda amar os inimigos. E o perdão é fruto do amor. Nós só perdoamos porque amamos. E Jesus também deixa um exemplo poderoso para os seus seguidores. Se ele perdoou os seus inimigos, se ele perdoou os seus algozes, os seus seguidores têm de seguir o exemplo. E Estevão seguiu o exemplo de Jesus. Atos 7,60, Estevão perdoou aqueles que o apedrejaram. E, consequentemente, perdoou a Paulo, que estava liderando o apedrejamento. Como é que você lida com perdão? Quantas pessoas você perdoou? Quantas pessoas você deixou de perdoar? Quantas mágoas você carrega no coração? São essas as perguntas que você precisa fazer agora. A palavra de Deus nos desafia. A palavra de Deus nos esbofeteia. A palavra de Deus repreende a nossa carnalidade. E aí? Você perdoa as pessoas? E aí? O que é perdão? Perdoar é esquecer? Perdoar é o que, na verdade? Pois bem, o significado do dicionário a respeito de perdão é esse aqui. Perdão significa remissão plena de ofensa ou dívida. Perdão significa desculpa ou indulto. Perdão é o ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir dever ou obrigação. Perdão é livrar-se de qualquer ressentimento, raiva ou rancor, ou ainda qualquer sentimento negativo que venha nutrir contra os outros ou contra si mesmos. Isto é perdão, significado dicionarizado na língua portuguesa. A Bíblia fala de perdão. Êxodo 32, Moisés ora a Deus, depois que o povo adora aquele bezerro de ouro fatídico no deserto. Moisés ora a Deus, porque Deus queria destruir o povo. E Moisés faz essa oração. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, te peço, do livro que escreveste, do livro da vida. Moisés põe em risco a sua salvação caso Deus não perdoasse os adoradores do bezerro no deserto. Em Números 14:19, novamente, nós encontramos a palavra perdão. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia. Encontramos perdão nos Salmos. Salmos 79, verso 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Também encontramos perdão nos profetas maiores. Profeta Isaías, capítulo 6, verso 7. Deus diz para Isaías: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi perdoada, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Encontramos perdão nos profetas menores, profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? É uma pergunta que Miqueias faz. Quem é semelhante a ti, que tem essa capacidade de perdoar? Jesus também falou sobre perdão, Mateus capítulo 12, verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia dos homens serão perdoados.
E aí, o que você entende sobre perdão? Você é aquele tipo que guarda mágoas? Você é aquele tipo que é magoado, mas perdoa com facilidade? Você é aquele tipo que diz que perdoa, mas está sempre lembrando a pessoa em tom de acusação? Mas você fez aquilo. Eu já te perdoei, mas você fez aquilo. Cuidado. Lembrar em tom de acusação em momentos de crise com seu esposo, com seu filho, com a sua filha, isso significa que a ferida está aberta. Isso significa que você não perdoou. Lembra-se aqui de uma das definições que falei a respeito de perdão? É livrar-se de qualquer ressentimento, raiva ou rancor, ou ainda qualquer sentimento negativo que você nutre no coração contra outras pessoas ou contra si mesmo. Porque tem gente que não só não perdoa outras pessoas, como também não perdoa a si mesmo pelas falhas. Queridos, perdão é divino e perdão é preciso ser exercitado. Não é fácil. Peça a Deus, ore a Deus. Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar meu filho, não consigo perdoar meu marido, não consigo perdoar minha vizinha, minha colega de trabalho, minha irmã, meu irmão, e vai assim por diante. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, Cristo perdoou os seus algozes na cruz do Calvário. Como eu, como seguidor de Jesus, posso não perdoar? Deus nos abençoe nessa tarde. Amém.